Pessoal, dá uma olhada aqui. Eu acabei de fazer minhas coisas e, por hábito, eu tenho de entrar nos sites oficiais. E eu acabo de me deparar com uma decisão da juíza neste processo que no vídeo anterior, o que eu coloquei mais cedo falando sobre o doce de leite, que eu disse sobre um processo que tinha retrocedido, que foi aceito como denúncia, porém retrocedeu pelas provas que eu levei, e é este processo aqui que está na mão do excelentíssimo promotor Salveilai, tá? Vocês podem pesquisar, o número é esse. No meu antigo canal eu já cheguei a falar sobre esse processo, inclusive eu mostrei para vocês ao vivo os elementos probatórios utilizados para levar ao erro os promotores e o magistrado quanto a esta denúncia, tá? Então tá aqui o número do processo, tá aqui a imputação, né, que é um sonho, perseguição, é a localização da serventia, o retorno da conclusão do juiz estava parado desde novembro do ano passado, gente. E o autor do fato, meu nome lindo aqui, inocente, tá? Aí aqui, vamos ler na íntegra, simplificado não, gosto de ler na íntegra. A decisão da juíza. Tendo em vista a recente orientação da Corregedoria Geral da Justiça, segundo a qual, quando o Ministério Público formular requerimento ao GCRIM, pugnando pelo encaminhamento das peças existentes dos autos ao juízo comum, que é a vara comum, gente, é a vara criminal comum, saiu do GCRIM, certo? Pela complexidade do caso, por tudo que eu trouxe. Desprovidas de medidas que exijam reserva de jurisdição, o juízo do GCRIM deverá indeferir o pleito formulado pelo parquê e determinar o encaminhamento do procedimento em investigatório respectivo a, eu falei sobre isso cedo, né, sobre a PIP, a Promotoria de Justiça de Investigação Penal, com atribuição para atuar junto ao juízo comum para as providências cabíveis ao caso concreto e determinar a exclusão do procedimento investigatório respectivo no distribuidor, ou seja, aqui no GCRIM. Porque, tendo em vista que a matéria é de competência do juízo comum e não atende aos critérios desta distribuição, e considerando o pronunciamento do MP, quando diz MP aqui, gente, é o excelentíssimo promotor Salveilai, determino a exclusão do presente procedimento para evitar a duplicidade de feitos, não sendo possível a exclusão, desse baixa e arquive-se. Bom, gente, eu cheguei a falar com vocês, cheguei a mostrar para vocês esse processo em live, mostrei para vocês em que essa denúncia teve elementos probatórios, tá? Que foram 4 ou 5 prints sem nexo nenhum com a denúncia, inclusive imputando a minha pessoa violação ao ECA, tá? E isso algo sério e gravíssimo.
e difamações como pediu para ter relações sexual com o pai do meu filho. Assim, saiu introduzindo um monte de pessoas. E tem mais, eu cheguei a mostrar para vocês que além dos prints sem nexo, foram juntados pela suposta vítima 2 vídeos. E eu mostrei para vocês que lá nos vídeos mostra o perfil, a cara, a voz e o sotaque, que não sou eu. É a pessoa conhecida como Aline Firmino. Assim que eu achar aqui esses elementos probatórios para que esta denúncia aqui fosse aceita em meu desfavor com provas falsas, e todo mundo sabe o fim disso aqui, uma denunciação caluniosa, porque uma coisa é você imputar a uma pessoa que ela violou direitos e garantias do seu filho, que é protegido pelo ECA, e ficar por aqui mesmo. No mínimo, se a pessoa se sentir no direito dela, e óbvio que ela está, e ela procurar, a pessoa responderá por calúnia. Agora, a partir do momento que você utiliza de servidores públicos dentro de uma delegacia policial, a partir do momento que você induz ao erro promotores e magistrados, tu tá mexendo com a máquina estatal judiciária do estado do Rio de Janeiro. Bom, gente, são 1h42 da madrugada. Para mim foi uma surpresa. Estava parado desde novembro de 2024, quando foi para a mão do excelentíssimo promotor. E eu tive essa grande surpresa. Assim que eu encontrar as provas, eu postarei em shorts, mas eu farei a ligação a este processo e vocês ficarão de queixo caído. Isso aqui é única e exclusivamente para as vítimas, assim como eu, de falsas acusações. E com o tempo eu poderei ajudá-los de como vocês podem fazer, o que não é tão difícil. Todo mundo sabe que quem não pode pagar um advogado particular, cara, a defesa pública faz tudo isso por você, tá? Agora, não engula a sua honra, a sua dignidade, a sua reputação. Como você faz com que se reconstrua diante de uma sociedade doentia e tão preconceituosa? Não dá, né, gente? Além de nós termos que nos defender, temos que defender os sobrenomes dos nossos ancestrais, porque não foram à toa que eles pisaram nessa terra, e que até eu ver o caixão de vários serem lacrados foi com muita honra e dignidade, e não é comigo que vai acabar. E assim eu digo para vocês, vítimas, corram atrás.
porque vale a pena, do que tu ser só mais um humilhado nesta terra.